O filme Heróis de 2009 traz Chris Evans, esse grande ator que se consagrou no papel do Capitão América, Djimon Hounsou, esse africano que faz muitos filmes de sucesso também, grandes películas, ou como vilão, ou como mocinho. Dakota Fanning, acho que por volta dos seus 12 a 13 anos de idade, e um elenco estelar. Pegando carona na onda de filmes de super-heróis, traz um cara que tem poderes telecinéticos, tem uns gritadores, que é aqueles que gritam com poder sônico, estilo Banshee dos X-Men. Tem também os controladores de mente, aqueles que entram na mente das pessoas e colocam coisas lá. Tem os rastreadores, que por uma coisa que a pessoa tenha tocado ali, eles visualizam o que ela fez no passado e onde elas estão no presente. E tem também os videntes, que veem aspectos do futuro que podem acontecer ou não. E à medida que o futuro vai modificando, eles vão verificando o que fazer para mudar ou fazer aquele futuro se tornar possível. Não falei para vocês que esse filme pega carona na onda, só que assim, personagens urbanos, como se eles existissem no mundo real, e uma divisão que tenta controlá-los e criar o meta-humano perfeito, o cara que tem o controle absoluto sobre seus poderes. É sobre isso que trata essa película. E lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então, bora lá então, bora lá então. Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras para não ficar nenhum tipo de mal entendido entre a gente. Tudo bem? Combinado então? O filme Heróis de 2009 começa com a premissa de Chris Evans, ainda criança, junto de seu pai, um poderoso telecinético capaz de mover as coisas com a mente, fugindo da divisão, a divisão o perseguindo, e ele fala algumas coisas para esse seu filho, que assim que uma moça entregar uma rosa, mesmo ele não a conhecendo, era para ele ajudar ela, que o futuro dependia disso. Ele o arremessa telecineticamente por um exaustor do lugar onde eles estão e enfrenta sozinha a divisão e acaba sendo morto por ela. No presente, Chris Evans é um telecinético que não controla muito bem os seus poderes, por também não praticar. Eles estão do outro lado do mundo, em Hong Kong, e ele acaba sendo encontrado por essa jovem, que é Dakota Fanning, que é uma jovem vidente. Ela inclusive anda sempre com um bloco das coisas que ela desenha de possíveis futuros, do que vão acontecer. Só que logo quando eles se encontram, que ele é encontrado por ela, ela traz uma escova. E antes disso, ele é achado por dois farejadores. Farejadores são membros da divisão capaz de encontrar pessoas com superpoderes desaparecidas. E eles invadem o local de moradia do Chris Evans, verificando que ele não tem contato com ninguém há muito tempo, farejando, pegando as coisas, vendo imagens do passado. E aí é onde eles o deixam em paz. Quando ele encontra com essa jovem, eles acabaram de sair, ela bate na porta. E aí é onde começa a trama. Eles logo fazem amizade, ele se interessa pelo que ela está lhe propondo. Ela o leva para almoçar, né, pagando uma refeição digna para ele, digna dos deuses. Só que aí eles são perseguidos por uma máfia local de Hong Kong, os Gritadores. Gritadores são orientais que têm poderes sônicos na voz
Então, conforme eles usam esse poder, estoura vidro, estoura tímpano, destrói parede, é um poder avassalador e muito potente. Eles são perseguidos nesse mercado. Entre eles também há uma jovem que é vidente também. E ela é uma arqui-inimigo da Dakota Fanning, porque as duas vivem disputando durante a película para ver quem acerta mais coisas uma da outra. Mas ela já é adulta já, né? E a Dakota Fanning ainda é uma adolescente. Então bora lá então. Chris Evans é muito ferido ali naquele combate, ali naquele confronto. E eles levam para uma moça que é capaz de arrumar, curar as pessoas só com um toque. E ela conheceu a mãe da Dakota Fanning, que é inclusive o motivo dela estar procurando o Chris Evans para se juntar com ele, para ver se ela consegue resgatar sua mãe, que foi presa na divisão junto com outros videntes, e através de suas visões é que eles vão moldando o futuro e vão fazendo de tudo um pouco para controlar no controle das coisas. Essa curadora vai lá, conserta os ferimentos do Chris Evans, não demora muito, ele está de volta, está de pé. E uma jovem consegue fugir da divisão enquanto isso. Essa jovem que foge da divisão é uma controladora de mente. Ela engana seus dois farejadores que a encontram em fuga. E ela tem uma seringa, ela recebeu uma dose desse novo composto, que é capaz de melhorar os poderes que eles têm, o amplificando, mas ao mesmo tempo que amplifica esses superpoderes, ele os leva à morte mais rápido. Então bora lá então. Ela consegue fugir da divisão desse Jamon o Johnson, esse africano que está em muitos filmes, muitas películas, desde Amistad, que ele fez o papel principal lá. E ele a persegue tentando encontrá-la para saber como ela sobreviveu e levar de volta à divisão. Ela dá um baile do nó tático nesses farejadores, ela entra na mente de um deles e fala que o parceiro dele matou o seu irmão. Só que ele nem irmão tinha. Só que como é forte o controle mental dela nos seus poderes, ele acaba matando o seu parceiro. E quando encontra com o Digimon Houston, ele o mata também, falando que a sua arma está descarregada, para ele testar que ele viu a arma ser descarregada. Na mente dele, a imagem é nítida de que a arma foi descarregada. E o que acontece? Ele põe a arma na boca, puxa e se mata. Porque era isso que ele queria. Ela encontra com Chris Evans e aí a gente descobre que eles tiveram um affair no passado. Eles eram um casal. E aí é onde começa a trama do filme. Eles encontram um bloqueador, uma espécie de cara que coloca uma sombra na pessoa e ela não pode ser localizada nem por farejadores, nem por vidente, nem por ninguém, porque este é o seu poder. E aí ele se reúne com a Dakota Fanning também, mas antes disso eles vão a um lugar onde o cara tem o poder de criar imagens na mente da pessoa, de cartas, de pérolas. E ele cria uma pérola igualzinha a que a moça perdeu na luta contra os farejadores. E eles acabam indo ao local e localizando ela. Olha, o filme é de 2009, mas é bem bacana, envelheceu bem, os efeitos estão bacana e o roteiro é um ótimo roteiro com uma trama bem desenvolvida, bem arredondada. Se você não viu ainda, procure ver. Chris Evans está impecável no papel de um telecinético que não tem total controle ainda dos seus poderes, mas se ele for tão poderoso quanto seu pai foi, ele vai dar muito trabalho. Dakota Fanning também tá bem bacana, ela já é adulta hoje, mas é legal ver ela na adolescência num filme para adultos. Adultos no sentido assim, né, de uma história bem densa, bem colocada, nada de pornografia, essas coisas não. E os efeitos especiais de época estão bem legais, bem bacana. É isso, pessoal. Se me conhece pelos meus vídeos, sabe que eu não gosto de dar muito spoiler.
O filme tá fresquinho ainda, dá para você ver e veja que é diversão garantida ou seu dinheiro de volta. É isso, pessoal. Este é o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama, vulgo Lobo Negro Total, e alço a personagem principal de sua própria história. Só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para encontrar esses amigos, saber se estão vivos ou estão mortos e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon e no Clube dos Autores, no seu formato digital, e-book. No Kindle está gratuitamente para você ler quantas vezes você quiser. E no formato sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico contos urbanos, romance, aventura e fantasia, ficção científica e etc. Uso a plataforma como um exercício da imaginação para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela. E ler é exercício para a mente, trabalhar o cérebro da gente, deixar ele cada vez mais exercitado como um músculo do nosso corpo. É isso, pessoal. Entrem lá, comentem lá embaixo o que está achando das tramas, dos romances, aventura e fantasia. Eu leio tudo que vocês comentam lá e vou dando uma melhorada naquilo que é possível também. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?